Olá, Shalom! Eu sou a professora Tereza Akil e neste Hebraicamente eu quero apresentar para vocês duas peculiaridades da fonética hebraica, as vogais e o shevá. Vamos começar? Muito bem! Vamos então começar aprendendo que as vogais hebraicas, assim como na nossa língua, são em número de 5. A, E, I, O e U. E essas vogais, por conta de sonoridades longas e breves, elas vão possuir dois desenhos. Ou seja, eu vou ter um desenho para o A longo, um desenho para o A breve, um desenho para o E longo, um desenho para o E breve. Todavia, essa questão da fonética de ser um A e um A, isso hoje não existe mais. Isso se perdeu com o tempo. Todavia, existe na gramática hebraica ainda a diferença gráfica dessas duas sonoridades das vogais. Vamos então conhecer muito tranquilamente cada uma dessas vogais e os seus desenhos. Vamos lá. Começando pela vogal A. A vogal A, ela vai ter dois desenhos, como vocês estão vendo em tela. Um A longo, que é um Tzinho, e ele se chama kametz, e um A breve, que o seu desenho é um tracinho, e ele se chama patá. Independente do desenho de ser longo ou ser breve, eu vou ler A. Então, nesta palavra, por exemplo, eu vou ter o Aleph com A e o Bet com A, duas letras que vocês já conhecem. Então, o Aleph eu sei, ele não tem som, e se ele não tem som, eu vocalizo apenas a vogal abaixo dele, A. Depois eu tenho a letra Bet, que tem o som de B. Se eu tenho um B e eu somo com a vogal A, então eu tenho Ba. Então aqui eu tenho a palavra Aba. Esse último Aleph, como ele não tem nenhuma vogal, ele não é vocalizado. Ele está apenas aqui compondo a palavra. Então perceba que nesta palavra, Aba, eu tenho os dois As e tenho duas vocalizações de A. Ba. O último A, ele é um pouco mais alongado, mas veja que é algo muito tênue, né? Aba, muito tênue. Essa diferença de breve e de longo é algo muito sutil. Por isso, não carece da gente ficar gastando tempo pensando sobre isso. Precisamos, sim, conhecer os dois desenhos de cada uma das vogais para saber ler as palavras. Vamos avançar e conhecer a vogal E. Então, olhem só, vogal E também terá dois desenhos. O desenho longo, dois pontinhos embaixo de uma letra, e o desenho breve, três pontinhos embaixo de uma letra. E aqui eu vou ter, então, a palavra Éden, né? Éden quer dizer delícias, né? Algumas versões bíblicas vão traduzir como um nome próprio do jardim, mas vamos lá. Eu tenho aqui a letra Ain, que vocês ainda aprenderão, eu ainda estou aqui no Hebraicamente pontuando para vocês, né? Apresentando para vocês as consoantes. Então aqui o Ain, assim como o Aleph, ele não tem som, ele só é sonorizado se junto a ele tiver uma vogal, e é o caso aqui do E. Então, eu tenho aqui E, e aqui eu tenho a letra Dalet, que tem o som de D, então eu tenho aqui D com E, D, e essa daqui é um num final, som de N. Então eu tenho aqui Éden. Perceba que tanto o A como o E, eles são vogais que aparecem abaixo das consoantes. Então, tanto A quanto E serão duas vogais que sempre aparecerão embaixo de consoantes, tá? Vamos para a vogal I. A vogal I, ela também terá dois desenhos. O primeiro, da vogal longa, é um pontinho embaixo da letra com uma letrinha, menor letra da Bíblia hebraica, do alfabeto hebraico, o Iod. Então eu tenho aqui uma composição
né? E essa composição é a vogal I e se chama Hirik Yod. E eu tenho a vogal breve, que é apenas o pontinho embaixo da letra, que é o Hirik. Então vejam aqui, eu tenho a mesma palavra, a palavra David, e ela está escrita primeiro com uma vogal longa I. Então eu tenho Dalet com A, Da, o Vav com, olha aqui o Hirik Yod, como ele é colocado, é o pontinho embaixo com o Yod ao lado, né? E depois o Dalet de novo. Então David é o nome do rei Davi. E aqui eu tenho a mesma palavra, David, só que escrita agora com um Hirik apenas. Então eu tenho o Dalet com A, Da, eu tenho o Vav com I, com o Hirik e o Dalet final. Então, David também, né? Perceba que a sonoridade do I é idêntica praticamente, é muito sutil, tão sutil que a gente não chega a perceber, né? Vamos para a vogal plena O. E aqui a vogal plena O tem uma peculiaridade. Olhem só. O desenho da vogal longa é um Vav com um ponto em cima chamado Rolen Vav, ou só um pontinho em cima de uma letra chamado Rolen. E aqui a gente tem exatamente isso, né? Nós temos o Aleph com O formando O. E depois eu tenho um Tav, a última letra do alfabeto hebraico, que tem um som de T. Então aqui eu tenho a palavra Ot, que quer dizer sinal. E aqui eu tenho a mesma palavra, sendo que aqui, nesta segunda forma, está aparecendo apenas com o Rolen e aqui com o Rolen Vav. Então perceba que o Rolen Vav, ele fica ao lado da consoante e o Rolen fica em cima da consoante. A vogal breve O, ela é um Tzinho também. A primeira vogal que eu apresentei para vocês foi o A. E eu apresentei o Kametz como um desenho de um T e chamado Kametz apenas. Mas agora eu tenho o O com o mesmo desenho do A, chamado Kametz Hatuf. Veja, para vocês que estão agora começando, né, se aproximando do hebraico, vamos deixar este O Tzinho para o final da nossa aula. Vamos nos deter a aprender, a memorizar, a visualizar o O como um Rolen Vav ou como um Rolen. Porque ele, como Kametz Hatuf, vai aparecer em pouquíssimas, em raras palavras da Bíblia hebraica. Então, não convém a gente pensar muito ou dedicar um grande tempo tentando decorar as palavras em que o Kametz Hatuf aparece. O ideal é, viu um Tzinho na palavra, em princípio pensa em A, tá bem? Última vogal, U. Vogal U. A nossa vogal U, ela vai ter dois desenhos. Um Vav com um pontinho dentro, e aí eu estou diante da vogal longa, chamada Shurek, e eu vou ter a vogal breve com 3 pontinhos inclinados, chamado Kubutz. Então aqui eu tenho a mesma palavra. Repare, Emul. Aqui o Mem recebe um U breve, o Kubutz, e aqui eu tenho o Mem junto com o Shurek, com o U longo. Então, essas são as vogais plenas em hebraico. Mas eu falei para vocês no início do vídeo que eu também apresentaria a vocês uma outra peculiaridade da fonética hebraica, que é o Shevá. Então vamos conhecer o Shevá, é uma coisa bem simples e é algo importantíssimo para a fonética do hebraico bíblico. Então vejam só, o Shevá, ele pode ser de 2 tipos, Shevá simples e Shevá composto. O Shevá simples nada mais é do que 2 pontos colocados abaixo de uma consoante, indicando que esta consoante tem o som dela mesma. Então é como se fosse uma consoante muda para a gente em português, quando eu falo, por exemplo, a palavra pneu. A palavra pneu, o P é mudo, né? Em hebraico é exatamente isso que o Shevá simples faz. Ele indica que aquela consoante não tem vogal. Ela é muda, mas ela tem o som dela mesma. Então vejam aqui nesta palavra. Essa aqui é a primeira palavra da Bíblia hebraica e embaixo da letra Bet
existe o Shevá simples. Então aqui a palavra é Bereshit e ela é traduzida por no princípio, num princípio, enfim, né? O importante para nós aqui não é a tradução em si, mas é a compreensão de que esta palavra apresenta um Shevá simples, 2 pontos, embaixo dela, indicando que ela é muda. Muito bem, além do Shevá simples, existe também o Shevá composto. E o Shevá composto, ele vai aparecer junto, ou ele vai formar 3 semivogais, né? Nós vimos as 5 vogais plenas, e agora eu estou dizendo para vocês que, além de vogais plenas, o hebraico tem também 3 semivogais. Semivogal A, semivogal E e semivogal O. Então, preste atenção. A semivogal, ela é formada a partir do Shevá composto. E o que é o Shevá composto? Nada mais é do que a junção dos 2 pontinhos do Shevá simples, mans, as representações gráficas das vogais breves A, E e O. Olhem aqui, é bem tranquilo. Então, o Shevá composto de A, primeira semivogal, é o 2 pontinhos do Shevá simples, mais o A tracinho, patá, da vogal breve A. Aqui eu tenho a palavra ani, que quer dizer eu. Shevá composto de E, eu tenho os 2 pontinhos do Shevá simples, mais os 3 pontinhos do segolo, da vogal breve E. E olhem quem apareceu aqui. Eu tenho o Shevá composto de O. 2 pontinhos do Shevá simples, mais o O Kametz Hatuf aqui, ó, aparecendo. E quando eu ver, então, quando eu ver essa representação aqui, né, eu posso ler O com certeza, né? Eu não vou ter dúvida de que é um O, tá? Então, o que é muito importante para a gente aprender aqui do Shevá é que ele vai poder ser de 2 tipos, simples e composto. Simples são só 2 pontinhos embaixo da letra, e composto é ele junto com as vogais breves, o Shevá simples, né, junto com as vogais breves A, E e O, formando então o Shevá composto. Deixa eu apresentar para vocês aqui, então, a tabela completa da fonética hebraica, ou do mais comum da fonética hebraica. Vejam só, o A, ele vai ter 3 representações gráficas, Tzinho, tracinho, ou o Shevá composto de A, que é o Shevá simples mais a vogal breve A. O E, ele vai ter a vogal longa, 2 pontinhos, a vogal breve, 3 pontinhos e 5 pontinhos quando for uma semivogal. De qualquer forma, em qualquer uma dessas representações aqui, seja do A, eu vou ler A, seja do E, eu vou ler E, e assim sucessivamente. Eu não vou ficar pensando em ler A, ou nem saberia como falar um semivogal A. Então, quando eu ver um Tzinho, um tracinho, ou o Shevá composto de A, eu vou ler como A. Mesma coisa o E. Se eu ver 2 pontinhos, 3 pontinhos ou 5 pontinhos, eu vou ler como E. Eu não vou nem pensar 2 vezes, tá? Representação gráfica do I é um iode com um pontinho embaixo, né, de uma consoante. O iode vem ao lado e o pontinho embaixo vem ao lado, vem embaixo da consoante, ou só um pontinho abaixo da consoante. O O Rolen Vav ao lado, o Rolen em cima. Esse daqui, né, sempre abaixo, mas eu lembro que eu falei para vocês. Vamos nos ater a ler O sempre que for esta representação do Shevá composto de O. Aí eu não vou errar, né? Não vou errar, não vai ter erro. U, 2 representações, o Vav com um pontinho dentro, ou 3 pontinhos inclinados. Então, esta tabela aqui é a tabela que resume de forma mais simples possível uma grande parte ou a parte mais importante da fonética hebraica. Se você gostou deste vídeo, curta, comente
e compartilhe com os seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. Assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, você será avisado. Um abraço e até o próximo!